A Amante Morta, por Théophile Gautier. Aviso de gatilho. Este conto contém morte e violência e não é recomendado para menores de 12 anos. Você quer saber, irmão, se eu a amei? Sim, é uma história singular e terrível, e apesar de 66 anos terem transcorrido, mal ouso revirar as cinzas dessa lembrança. Não quero negar-lhe nada, mas não faria um relato semelhante a uma alma menos sofrida. São acontecimentos tão estranhos que não posso acreditar que tenham ocorrido comigo. Fui por mais de 3 anos o joguete de uma ilusão singular e diabólica. Eu, pobre padre do interior, levei todas as noites em sonho. Deus queira que tenha sido um sonho. Uma vida de pecador, uma vida de mundano e de sardanapalos. Um só olhar cheio de complacência lançado sobre a mulher pareceu causar a perda da minha alma, mas finalmente, com a ajuda de Deus e do meu santo protetor, consegui expulsar o espírito maligno que de mim se apoderara. Mas minha vida fora acrescida de uma existência noturna completamente diferente. Eu era um servo do Senhor, casto, ocupado com a oração e as coisas sagradas. À noite, assim que fechava os olhos, tornava-me um jovem senhor, fino conhecedor de mulheres, de cães e de cavalos, jogando dados, bebendo e blasfemando. E quando acordava ao amanhecer, parecia-me ao contrário, que dormia e que sonhava ser um sacerdote. Daquela vida de sonâmbulo, restaram-me apenas lembranças de objetos e de palavras das quais não posso me defender. Apesar de nunca ter ultrapassado os muros do meu presbitério, poderia parecer a quem me ouvisse que fosse um homem que vivera de tudo e retornara do mundo, que quisera acabar no seio de Deus com os dias muito agitados, mais do que um humilde sacerdote que envelhecera em uma paróquia ignorada, no fundo de um bosque sem ligação nenhuma com o alarido da vida mundana. Sim, amei como ninguém no mundo jamais amou, um amor insensato e furioso, tão violento que me surpreende que não tenha feito explodir meu coração. Ah, que noites, que noites! Desde minha mais tenra infância, senti vocação para ser padre. Também todos os meus estudos foram orientados nesse sentido, e minha vida, até os 24 anos, não passou de um longo noviciado. Terminada minha teologia, percorri sucessivamente todas as pequenas ordens, e meus superiores julgaram-me digno, apesar de ser muito jovem, de atravessar o último e temível grau. O dia da minha ordenação foi marcado para a semana da Páscoa. Jamais estivera no mundo. O mundo era para mim o espaço do colégio e do seminário. Sabia vagamente que havia alguma coisa que chamavam mulher, mas não ficava pensando nisso. Era de uma inocência perfeita. Via minha velha mãe doente apenas 2 vezes por ano. Eram essas as minhas relações com o mundo exterior. Não me arrependia de nada. Não experimentava a mínima hesitação diante daquele engajamento irrevogável. Estava cheio de alegria e de impaciência. Jamais noivo nenhum contou as horas com tanto entusiasmo e paixão. Não dormia. Sonhava que rezava a missa. Ser padre. Eu não via nada de mais belo no mundo. Teria recusado ser rei ou poeta. Minha ambição nem imaginava ir além. O que estou dizendo é para mostrar-lhe que o que me aconteceu não deveria ter acontecido. E a fascinação inexplicável de que fui vítima. Chegado o grande dia, caminhei para a igreja com um passo tão leve que me parecia estar suspenso no ar, ou ter asas nos ombros. Acreditava ser um anjo, e surpreendia-me com a fisionomia sombria e preocupada dos meus companheiros, porque éramos muitos. Passara a noite rezando, encontrava-me num estado de quase êxtase. O abade, venerável patriarca, parecia-me Deus Pai, debruçado sobre sua eternidade, contemplava o céu através das abóbadas do templo. Você conhece bem os detalhes dessa cerimônia. A bênção, a comunhão sobre as duas espécies, a unção da palma das mãos com o óleo dos catecúmenos, e finalmente, o santo sacrifício oferecido em conjunto com o abade. Não me prolongarei sobre isso. Oh, como Jó tem razão, e como foi imprudente ao não concluir um pacto com seus olhos. Levantei por acaso o rosto, que até então mantivera inclinado, e percebi diante de mim, tão perto que poderia tê-la tocado, se bem que na realidade ele estivesse a uma grande distância do outro lado da balaustrada, uma jovem de rara beleza, e vestida com uma suntuosidade de rainha. Era como se escamas rolassem dos meus olhos. Tive a sensação de um cego que recupera subitamente a visão. O abade, antes tão reluzente, apagou-se de repente. As velas em seus castiçais de ouro empalideceram como as estrelas da manhã, e na igreja inteira fez-se completa escuridão. A doce criatura destacava-se naquele fundo escuro como uma revelação angelical. Parecia ter luz própria, e dela mais do que recebê-la. Abaixei as pálpebras, decidida a não mais levantá-las, para fugir da influência dos objetos exteriores, pois a distração invadia-me cada vez mais, e eu mal sabia o que estava fazendo ali. Um minuto depois, reabri os olhos, pois através dos meus cílios, eu a via brilhante como as cores do prisma, e em uma penumbra púrpura, como quando olhamos para o sol. Oh, como era linda! Nem os pintores mais famosos que procuraram a beleza ideal no céu e para a terra transportaram o retrato divino da Madonna aproximavam-se dessa fabulosa realidade. Nem os versos do poeta nem a paleta do pintor podem dar uma ideia. Ela era alta, tinha forma e porte de uma deusa. Seus cabelos, de um louro suave, repartiam-se no alto da cabeça e escorriam sobre as têmporas como 2 fios de ouro. Parecia uma rainha com sua coroa. Sua fronte, de uma brancura azulada e transparente, estendia-se larga e serena sobre os arcos de 2 cílios quase castanhos, singularidade que se somava ao efeito dos olhos verdes como o mar, de uma vivacidade e de um brilho insustentáveis. Que olhos!
Em um clarão eles decidiam o destino de um homem. Tinha uma vida, uma pureza, uma vivacidade, uma umidade brilhante que nunca tinha visto num olhar humano. Deixavam escapar raios semelhantes às flechas e que eu via claramente terminavam no meu coração. Não sei se a chama que os iluminava vinha do céu ou do inferno, mas seguramente vinha de um ou de outro. Aquela mulher era um anjo ou um demônio, e talvez os dois. Certamente não saíra das entranhas de Eva, mãe de todos. Belos dentes cintilantes brilhavam entre seus lábios vermelhos, e a cada inflexão da sua boca, pequenas covinhas formavam-se no cetim rosado de suas adoráveis faces. Quanto ao nariz, era de uma delicadeza e de uma altivez de realeza que desvelava a mais nobre origem. Reflexos de ágata brincavam sobre a pele lisa e brilhante de seus ombros seminus, e fileiras de grossas pérolas louras, num tom semelhante ao seu pescoço, desciam-lhe sobre o colo. De vez em quando ela levantava o rosto, num movimento ondulante de serpente ou de pavão que abre a cauda, e imprimia um leve movimento à gola alta bordada que a contornava como uma treliça de prata. Usava um vestido de veludo nacarano, e das suas largas mangas forradas de arminho saíam mãos nobres de uma delicadeza infinita. Os dedos longos e torneados eram de uma transparência tão perfeita que deixavam passar o dia tal qual os dedos da aurora. Todos esses detalhes ainda estão presentes em mim como se datassem de ontem, e embora estivessem no estado de extrema comoção, nada me escapava, nem mesmo os detalhes mais sutis, o pequeno sinal no canto do queixo, a imperceptível penugem no canto dos lábios, a fronte aveludada, a trêmula sombra dos cílios nas bochechas. Eu percebia tudo com uma lucidez surpreendente. À medida que a olhava, sentia abrirem-se dentro de mim portas que até então tinham permanecido fechadas, janelas obstruídas, abriam-se e levavam a todas as direções, deixando entrever perspectivas desconhecidas. A vida aparecia para mim sob outro aspecto. Acabava de nascer para uma nova ordem de ideias. Uma angústia profunda atormentava meu coração. Cada minuto que passava parecia um segundo e um século. A cerimônia avançava, e eu era levado para bem longe do mundo, cuja entrada meus desejos nascentes assediavam furiosamente. Digo sim, no entanto, quando queria dizer não, quando tudo em mim se revoltava e protestava contra a violência que minha língua fazia à minha alma. Uma força oculta arrancava-me contra minha vontade as palavras do fundo da garganta. Talvez seja o que faz tantos jovens caminhar até o altar com a firme resolução de recusar de maneira surpreendente o esposo que lhes é imposto, e nenhum executar o projeto. É provavelmente que faz tantas pobres noviças vestir o hábito, ainda que decididas a rasgá-lo em pedaços no momento de pronunciar seus votos. Elas não ousam causar tamanho escândalo diante de todo mundo, nem frustrar a expectativa de tantas pessoas. Todas essas vontades, todos esses olhares parecem pesar como uma capa de chumbo. E depois, as medidas são tão bem tomadas, tudo é tão bem organizado com antecedência de maneira tão evidentemente irrevogável, que o pensamento cede ao peso das coisas e se enfraquece completamente. O olhar da bela desconhecida mudava de expressão conforme o desenrolar da cerimônia. De terno e carinhoso que era no início, assumiu um ar de desprezo e insatisfação por não ter sido compreendido. Fiz um esforço capaz de arrancar uma montanha para gritar que não queria ser padre, mas não consegui. Minha língua ficou colada ao céu da boca. Não pude expressar meu desejo nem com o mais leve movimento de negação. Mesmo acordado, estava num estado semelhante ao do pesadelo, em que se quer gritar uma palavra da qual a própria vida depende sem conseguir. Ela pareceu sensível ao martírio que eu experimentava, e como se quisesse encorajar-me, lançou meu olhar cheio de divinas promessas. Seus olhos eram um poema em que cada olhar formava um canto. Dizia-me: se quiseres ser meu, te farei mais feliz do que o próprio Deus em seu paraíso. Os anjos te invejarão. Rasga esta mortalha fúnebre em que vais te envolver. Eu sou a beleza, sou a juventude, sou a vida. Vem para mim, nós seremos o amor. O que poderia te oferecer Jeová como recompensa? Nossa vida fluirá como um sonho e será apenas um beijo eterno. Derrama o vinho deste cálice e serás livre. Eu te levarei rumo às ilhas desconhecidas. Tu dormirás em meu seio num leito de ouro maciço e sob um pavilhão de prata. Porque te amo e quero tirar-te do teu Deus, diante de quem tantos nobres corações derramam torrentes de amor que não alcançam. Parecia-me ouvir essas palavras em um ritmo de infinita doçura, pois seu olhar era quase sonoro, e as frases que me enviavam seus olhos ecoavam no fundo do meu coração como se uma boca invisível as tivesse soprado em minha alma. Sentia-me pronto para renunciar a Deus. No entanto, meu coração cumpria mecanicamente as formalidades da cerimônia. A bela lançou-me um segundo olhar tão suplicante, tão desesperado, que lâminas afiadas atravessaram meu coração, e senti mais espadas no peito do que a mãe das dores. Estava consumado. Tornara-me sacerdote. Jamais nenhuma fisionomia humana pintou uma angústia tão pungente. A jovem que viu o noivo morrer de repente ao seu lado, a mãe junto ao berço vazio do filho, Eva sentada na porta da entrada do paraíso, o avarento que encontra uma pedra no lugar de seu tesouro, o poeta que deixou cair no fogo o único manuscrito de sua mais bela obra, não parecem tão consternados e inconsoláveis. O sangue abandonou completamente seu belo rosto, e ela ficou branca como mármore. Seus belos braços caíram ao longo do corpo, como se os músculos estivessem retesados, e ela encostou-se em uma pilastra, pois as pernas dobravam-se e faltavam-lhe. Lívida, a fronte inundada de um suor mais sangrento do que o calvário, caminhei cambaleando até a porta da igreja. Estava sufocado. As abóbadas esmagavam-se sobre meus ombros. Parecia que minha cabeça sustentava sozinha o peso da cúpula. Quando estava para atravessar a entrada, uma mão apoderou-se bruscamente da minha. Uma mão de mulher. Nunca havia tocado mão de mulher alguma. Era fria como a pele de uma serpente, e sua impressão queimou-me como uma marca de ferro em brasa. Era ela.
Infeliz, infeliz, o que fizestes? Disse-me em voz alta. Em seguida, desapareceu na multidão. O velho abade passou, olhou-me com severidade. Eu tinha as atitudes mais estranhas do mundo. Empalidecia, enrubescia, tinha momentos de cegueira. Um dos meus colegas teve pena de mim, pegou-me e levou-me. Não teria conseguido encontrar sozinho o caminho do seminário. Na esquina de uma rua, enquanto o jovem sacerdote virou-se para o outro lado, um pajem negro, estranhamente vestido, aproximou-se e entregou-me, sem parar no caminho, uma pequena bolsa de moedas com os cantos de ouro cinzelado, sinalizando para escondê-la. Coloquei-a na manga e ali a mantive até que estivesse sozinha em meu catre. Abri o fecho. Havia apenas 2 folhas com essas palavras. Clarimond, no Palácio Consine. Estava tão pouco a par das coisas da vida que não conhecia Clarimond, apesar da sua fama, e ignorava completamente onde era o Palácio Consine. Fiz mil conjecturas, cada qual mais extravagante do que a outra, mas na verdade, contanto que pudesse revê-la, inquietava-me muito pouco que ela pudesse ser, uma grande dama ou uma cortesã. Aquele amor nascido havia poucos instantes enraizara-se de maneira indestrutível. Não pensava em arrancá-lo, sabia que era impossível. Aquela mulher apoderara-se totalmente de mim. Uma mulher apenas havia sido suficiente para modificar-me. Ela soprava-me seu desejo. Eu não vivia mais em mim, mas nela e por ela. Fazia mil extravagâncias, beijava em minha mão a parte que ela havia tocado e repetia seu nome durante horas. Tinha apenas fechado os olhos para vê-la tão distintamente quando se estivesse realmente presente, e eu repetia aquelas palavras que ela me dissera na porta da igreja. Infeliz, infeliz, o que fizestes? Eu compreendia todo o horror da minha condição, e os aspectos fúnebres e terríveis do estado que acabara de abraçar revelaram-se claramente para mim. Ser um sacerdote, ou seja, ser casto, não amar, não distinguir sexo nem idade, afastar-se de toda beleza, destruir os olhos, rastejar na sombra glacial de uma clausura ou de uma igreja, ver apenas moribundos, velar cadáveres desconhecidos e trazer seu próprio luto sob a batina preta, de tal modo que do seu hábito se possa fazer um lençol para seu caixão. E eu sentia a vida crescer em mim como um lago interior que enche e transborda. Meu sangue pulsava com força dentro das minhas artérias. Minha juventude, durante tanto tempo reprimida, explodia de repente como a babosa que leva 100 anos para florescer e que eclode como um trovão. Como fazer para rever Clarimond? Eu não tinha nenhum pretexto para sair do seminário, uma vez que não conhecia ninguém na cidade. Nem devia ficar por lá. Esperava apenas que designassem que paróquia iria ocupar. Tentei remover as barras da janela, mas ela estava a uma altura assustadora, e não tendo uma escada, não podia nem pensar em sair por ali. Além disso, só poderia descer à noite, e como me orientaria nos intrincáveis labirintos das ruas? Todas essas dificuldades, que não teriam sido nada para outros, eram imensas para mim, pobre seminarista, apaixonado de antigamente, sem experiência, sem dinheiro e sem roupas. Ah, se não tivesse me tornado sacerdote, poderia vê-la todos os dias. Teria sido seu amante, seu esposo, dizia-me em minha cegueira. Em vez de estar envolvida em minha triste mortalha, teria roupas de seda de veludo, correntes de ouro, espada e plumas, como os belos jovens cavaleiros. Meus cabelos, em vez de serem desonrados por uma grande tonsura, fluiriam ao redor do meu pescoço em cachos ondulados. Teria um belo bigode bem cuidado. Eu seria um bravo homem, mas uma hora passada diante de um altar, algumas palavras articuladas retiraram-me para sempre do rol dos vivos. Eu mesmo selara a pedra da minha sepultura, empurrara com minha própria mão o ferrolho da minha prisão. Fui até outra janela. O céu estava maravilhosamente azul. As árvores tinham colocado seu vestido de primavera. A natureza desfilava ironicamente alegre. A praça estava cheia de gente. As pessoas iam e vinham. Rapazes galantes e moças de grande beleza, casal por casal, e em direção do jardim dos Caramanchões. Companheiros passavam cantando refrões de beber. Era um movimento, uma vida, uma vitalidade, uma alegria que cruelmente evidenciava o meu luto e minha solidão. Uma jovem mãe na soleira da porta brincava com seu filho, beijava sua pequena boca rosada, ainda que coberta de gotas de leite, e fazia, irritando-o, mil daquelas brincadeiras que só mães sabem fazer. O pai, que estava de pé a certa distância, sorria eternamente para os dois, e seus braços cruzados apertavam a alegria em seu coração. Não pude suportar aquele espetáculo. Joguei-me na cama com um ódio e uma inveja abomináveis no coração, mordendo os dedos e o lençol como um tigre depois de 3 dias de jejum. Não sei quantos dias fiquei assim, mas quando retornei no movimento de espasmo furioso, percebi o abade Serapion, que em pé no meio do quarto me olhava atentamente. Tive vergonha de mim mesmo, e deixando cair a cabeça sobre o peito, cobri os olhos com as mãos. Romualdo, meu amigo, algo de extraordinário está acontecendo com você, disse-me Serapion, após alguns minutos de silêncio. Sua conduta é realmente inexplicável. Você é tão piedoso, tão calmo, tão doce. Agita-se em sua cela como um animal selvagem. Tome cuidado, meu irmão, e não dê ouvidos às sugestões do diabo. O espírito maligno, irritado com o fato de você estar sempre consagrado ao Senhor, anda à sua volta como um lobo voraz e faz um último esforço para atraí-lo. No lugar de deixar-se abater, meu caro Romualdo, faça uma couraça de orações, um escudo de mortificações e combata bravamente o inimigo. Você o vencerá. A aprovação é necessária à virtude, e você sairá mais purificado dessa penosa situação. Não tenha medo nem desanime. As almas mais protegidas e mais estáveis tiveram desses momentos. Ore, faça jejum, medite, e o espírito do mal irá embora. O discurso do abade Serapion me fez cair em mim e fiquei mais calmo.
Vim para anunciar sua nomeação para a paróquia C. O sacerdote que a chefia acaba de falecer, e o bispo encarregou-me de instalá-lo. Esteja pronta amanhã. Respondi com um sinal de cabeça de que estaria pronto, e o abade retirou-se. Abri o missal e comecei a ler orações, mas as linhas logo se confundiram sobre meus olhos. Perdi o fio das ideias, e o missal escorregou das minhas mãos sem que eu percebesse. Partir amanhã sem revê-la, acrescentar mais uma impossibilidade a todas aquelas que já existem entre nós. Perder para sempre a esperança de encontrá-la, a menos que um milagre acontecesse. Escrever para ela, quem poderia entregar-lhe minha carta? Com o santo caráter com que me revestia, com quem me abrir, em quem confiar? Experimentava violenta ansiedade. Em seguida, o que Abate Serapion dissera sobre as astúcias do diabo veio-me à mente. A estranheza da aventura, a beleza sobrenatural de Clarimond, o brilho luminoso dos seus olhos, a sensação cálida da sua mão, a perturbação em que ela me lançara, a súbita mudança que se operou em mim, minha piedade esvaecida em um momento. Tudo isso provava claramente a presença do diabo, e aquela mão sedosa era talvez apenas a luva com a qual ela cobrira sua garra. Essas ideias levaram-me a um grande pânico. Peguei o missal, que dos meus joelhos havia caído no chão, e pus-me novamente a orar. No dia seguinte, Serapion veio me buscar. 2 mulas esperavam na porta, carregadas com nossas magras valizes. Ele montou uma e eu a outra. Percorremos as ruas da cidade. Olhava para todas as janelas e balcões na esperança de ver Clarimond, mas era muito cedo, e a cidade ainda não havia acordado. Meu olhar tentava mergulhar por trás das persianas e através das cortinas de todos os palácios pelo qual passávamos. Serapion provavelmente atribuía aquela curiosidade à admiração que causava em mim a beleza da arquitetura, pois ele diminuíra o passo de sua montaria para me dar tempo de ver. Finalmente chegamos à porta da cidade e começamos a subir a colina. Quando estava bem no alto, virei-me para olhar mais uma vez o lugar onde vivia Clarimond. A sombra de uma nuvem cobria inteiramente a cidade. Seus telhados azuis e vermelhos confundiam-se em meia luz geral, em que flutuavam aqui e ali como os focos brancos de espuma, as fumaças da manhã. Por um singular efeito de ótica, desenhava-se louro e dourado sob o único raio de luz, um edifício que ultrapassava a altura das construções vizinhas completamente afogadas no vapor. Embora estivéssemos a mais de uma légua, parecia muito próximo. Distinguiam-se os mínimos detalhes, as torres, as plataformas, as janelas e até mesmo as veletas em forma de cauda de andorinha. Que palácio é aquele que estou vendo ali adiante iluminado por um raio de sol? Perguntei a Serapion. Ele colocou a mão por cima dos olhos, olhou e respondeu-me. É o antigo palácio que o príncipe Consine deu à cortesã Clarimond. Ali se passam coisas horríveis. Naquele momento, ainda não sei se foi uma realidade ou uma ilusão, pensei ver deslizar pelo terraço uma forma esbelta e branca que brilhou um segundo e apagou-se. Era Clarimond. Oh, saberia ela que a essa hora, do alto daquele acidentado caminho que dela me distanciava, e de onde eu não devia mais descer, ardente e inquieto, eu olhava com desejo o palácio onde ela morava, e que um jogo derrisório de luz parecia aproximar-se de mim, como que me convidasse para entrar como mestre. Provavelmente ela sabia, porque sua alma estava por afinidade, tão ligada à minha, que não podia deixar de sentir as mínimas vibrações. E foi esse sentimento que a impelira, ainda envolta em seus véus noturnos, a subir para o alto do terraço no glacial orvalho da manhã. A escuridão ganhou o palácio, que se transformou em um mar estático de telhados e sótãos, onde não se distinguia nada além de uma ondulação irregular. Serapion tocou sua mula, cujo movimento a mim imediatamente seguiu, e uma curva do caminho afastou-me para sempre da cidade de S, pois eu não deveria mais ali retornar. Afinal de 3 dias de estrada por campos muito pobres, vimos apontar entre as árvores o galo do campanário da igreja onde eu deveria servir, e após ter seguido por algumas ruas tortuosas margeadas de choupanas e casebres, chegamos à frente da fachada, que não era de uma grande magnificência, um portal guarnecido com algumas nervuras e 2 ou 3 pilares de rochas grosseiramente talhadas, uma cobertura de telhas e contrafortes da mesma rocha dos pilares, era tudo. À esquerda, o cemitério coberto por uma grama alta, com uma grande cruz de ferro no meio. À direita e na sombra da igreja, o presbitério. Era uma casa extremamente simples de uma limpeza árida. Entramos no jardim. Algumas galinhas ciscavam uns poucos grãos de aveia sobre a terra. Aparentemente acostumadas ao hábito preto dos eclesiásticos, não se inquietaram com a nossa presença e quase não se incomodaram em nos deixar passar. Um latido rouco e velado se fez ouvir e vimos surgir rapidamente um velho cão. Era o cachorro do meu antecessor. Tinha um olhar apagado, o pelo cinza e todos os sintomas do mais alto grau de velhice que um cão pode atingir. Afaguei-o delicadamente e logo ele pôs-se a caminhar ao meu lado com um ar de satisfação indizível. Uma mulher bastante idosa, que tinha sido governanta do antigo pároco, veio também ao nosso encontro e depois de me fazer entrar numa sala de pouca altura, perguntou-me se eu tinha intenção de mantê-la no emprego. Respondi que a manteria, ela e o cachorro, assim como as galinhas e todo o mobiliário que seu mestre lhe tinha deixado ao morrer, o que a fez entrar em um elevo de alegria. Tendo o abade Serapion, lhe pagou imediatamente o preço que ela queria. Depois de me deixar ali instalado, o abade Serapion voltou para o seminário. Fiquei então sozinho, sem nenhuma amparo além de eu mesmo. A lembrança de Clarimond voltou a me obcecar, e apesar de todos os esforços que fazia para afugentá-la, nem sempre conseguia. Uma noite, passeando pelos caminhos margeados de buchos do pequeno jardim, parecia-me ver por entre as árvores da alameda uma forma de mulher que seguia todos os meus movimentos, e entre as folhas, brilhar os olhos verdes da cor do mar, mas era apenas uma ilusão. E ao passar para o outro lado da alameda, não achei nada além de uma marca de pé na areia, tão pequena que parecia de criança. O jardim era cercado por muralhas muito altas. Visitei todos os cantos e recantos, e não havia ninguém. Nunca consegui explicar tal circunstância, que afinal de contas, não era nada perto dos fatos estranhos que aconteceriam comigo.
Vivia na paróquia havia um ano, cumprindo com exatidão todos os deveres de sacerdote, rezando, jejuando, estimulando e socorrendo os doentes, recolhendo doações para reduzir as necessidades mais indispensáveis. Mas sentia dentro de mim uma extrema monotonia e as fontes da graça estavam fechadas para mim. Não desfrutava daquela felicidade que o cumprimento de uma sagrada missão proporciona. Meu pensamento estava longe e as palavras de Claremont voltavam frequentemente aos meus lábios como uma espécie de refrão involuntário. Oh, irmão, pense bem nisso. Por ter levantado uma só vez o olhar para uma mulher, por um erro aparentemente tão leve, experimentei durante anos mais miseráveis agitações. Minha vida ficou para sempre desestabilizada. Não vou prendê-lo por mais tempo falando dessas derrotas e vitórias interiores, sempre seguidas de recaídas mais intensas, e passarei imediatamente a uma circunstância decisiva. Uma noite bateram violentamente à minha porta. A velha governanta foi abrir, e um homem de rosto acobreado e suntuosamente vestido, mas segundo uma moda estranha, portando um longo punhal, desenhou-se sob os raios da lanterna de Bárbara. O primeiro movimento dela foi ter medo, mas o homem a tranquilizou e disse que precisava me ver imediatamente por alguma coisa que dizia respeito ao meu ministério. Bárbara o fez subir. Eu estava indo deitar-me. O homem disse-me que sua ama, uma grande dama, estava à morte e desejava um sacerdote. Respondi que estava pronto para segui-lo. Peguei o que precisava para a extrema-unção e desci rapidamente. Na porta, 2 cavalos negros como a noite agitavam-se impacientemente e exalavam sobre seu peito 2 jatos de vapor. Ele estendeu-me o estribo e ajudou-me a montar um cavalo. Depois saltou sobre o outro, apoiando apenas uma mão sobre o cepilho da sela. Apertou os joelhos e soltou as guias do seu cavalo, que partiu como uma flecha. O meu, cuja rédea ele segurava, partiu também a galope, e ambos mantiveram-se perfeitamente emparelhados. Devorávamos o caminho, a terra cinza e rachada deslizava sobre nós, e as silhuetas negras das árvores apareciam velozmente como uma tropa em fuga. Atravessamos uma floresta de uma escuridão tão opaca e glacial que senti correr na pele um arrepio de terror supersticioso. As descargas de faíscas arrancadas da pedra pelas ferrugens dos nossos cavalos deixavam em nossa passagem um rastro de fogo, e se alguém naquela hora da noite tivesse nos visto, meu condutor e eu, teria pensado que éramos 2 espectros a cavalo num pesadelo. Espíritos maléficos atravessavam de vez em quando o caminho, e os corvos anavam compadecidamente na densa floresta, onde brilhavam de longe em longe os olhos fosforescentes de algum gato selvagem. A crina dos cavalos emaranhava-se cada vez mais, o suor escorria sobre seus flancos, e a respiração saía agitada e apressada das suas narinas. Mas quando os via arrefecer, o cavaleiro, para reanimá-los, soltava um grito gutural que nada tinha de humano, e a corrida recomeçava com fúria. Finalmente o turbilhão parou. Uma massa negra marcada por alguns pontos brilhantes surgiu na nossa frente. Os passos das nossas montarias soaram mais ruidosos sobre um pavimento de ferro, e passamos sob uma arcada que abria sua garganta escura entre as 2 enormes torres. Uma grande agitação reinava no castelo. Os empregados, segurando tochas, atravessaram o pátio em todas as direções, e luzes subiam e desciam de andar em andar. Distinguia mal e vagamente imensas formas arquitetônicas, colunas, arcos, patamares e rampas, uma construção de luxo, realeza deslumbrantes. Um pajem negro, o mesmo que me entregara as 2 folhas de papel escritas por Claremont e que reconheci imediatamente, veio ajudar-me a descer. E um mordomo, vestido em veludo negro, com uma corrente de ouro no pescoço e uma bengala de marfim na mão, avançou na minha frente. Grossas lágrimas caíam de seus olhos e escorriam pelo rosto e sobre a barba branca. Tarde demais, disse ele balançando a cabeça. Tarde demais, senhor padre. Mas o senhor não conseguiu salvar a alma. Venha velar o pobre corpo. Pegou-me pelo braço e conduziu-me à sala fúnebre. Eu chorava tão copiosamente quanto ele, pois compreendera que a morta não podia ser outra senão aquela Claremont, tanto e tão loucamente amada. Meu genuflexório estava disposto ao lado da cama. Uma chama azulada volateando sobre a pátera de bronze lançava por todo o quarto uma claridade fraca e duvidosa, e fazia oscilar de um lado e de outro na escuridão alguma aresta saliente de móvel ou cornija. Sobre a mesa, dentro de uma urna cinzelada, flutuava uma rosa branca murcha cujas flores, exceto uma que ainda se mantinha, estavam caídas ao pé do vaso como lágrimas perfumadas. Uma máscara negra em pedaços, um leque, fantasias de todo tipo estavam espalhadas sobre as poltronas e provavam que a morte chegara à suntuosa residência de improviso e sem se anunciar. Ajoelhei-me sem ousar olhar para a cama e pus-me a recitar os salmos com grande fervor, agradecendo a Deus por ter colocado um túmulo entre mim e a ideia dessa mulher, para que pudesse juntar às minhas preces seu nome doravante santificado. Mas pouco a pouco, esse impulso abrandou-se e caí num estado de devaneio. Aquele quarto não tinha nada de um quarto de morte. No lugar do ar fétido e catavérico, que estava acostumado a respirar em cerimônias fúnebres, uma lânguida nuvem de essências orientais, uma espécie de odor apaixonado de mulher, nadava suavemente no ar adocicado. Aquela lâmpada pálida parecia mais uma penumbra preparada para a volúpia do que a lamparina de reflexos amarelados que penumbra perto dos cadáveres. Eu pensava num singular acaso que me fizera reencontrar Claremont no momento em que a perdia para sempre, e um suspiro de lamento escapou do meu peito. Parecia-me que alguém também tinha suspirado atrás de mim, e virei-me involuntariamente. Era o eco.
Com esses movimentos, meus olhos, que até então haviam evitado olhar para ela, pousaram sobre o leito de morte. As cortinas de damasco vermelho bordadas com flores grandes, levantadas por torcetes douradas, deixavam ver a morta deitada, as mãos sobre o peito. Estava coberta com um véu de linho de uma brancura ofuscante que a púrpura escura da tapeçaria ressaltava ainda mais, e tão fino que não diminuía em nada a delicada forma do seu corpo, e permitia perceber aquelas belas linhas ondulantes como o pescoço de um cisne, que nem mesmo a morte conseguira enrijecer. Parecia uma estátua de alabastro feita por um hábil escultor para colocar sobre o túmulo de uma rainha, ou ainda uma jovem adormecida sobre quem a neve caíra. Não podia mais suportar ficar ali. Aquele ar de alcova embriagava-me. Aquele cheiro intenso de rosa já um tanto murcho subia meu cérebro, e eu andava pelo quarto a passos largos, parando a cada volta na frente da cama para observar a morta formosa sob a transparência de sua mortalha. Pensamentos estranhos atravessaram meu espírito. Imaginava que ela não estava realmente morta e que não passava de um fingimento para atrair-me ao castelo e falar-me do meu amor. Por um instante, pensei ter visto seu pé se mexer na brancura dos véus e saírem do lugar os plisados retos da mortalha. E então dizia-me, seria mesmo Claremont? Que prova eu tenho de que seja ela? Poderia esse pajem negro estar a serviço de outra mulher? Sou bem louco de atormentar-me e agir-me assim, mas o coração respondeu-me com uma palpitação. É ela sim, é ela sim. E aproximei-me da cama e olhei com redobrada atenção para o objeto da minha incerteza. Teria coragem de lhe confessar isso? Aquela perfeição de formas, embora purificadas e santificadas pela sombra da morte, perturbava-me mais voluptuosamente do que deveria, e aquele repouso parecia-se tanto com o sono que poderíamos nos enganar. Esquecia que ali viera para um ofício fúnebre e imaginava ser um jovem esposo entrando no quarto da noiva, que esconde o rosto por pudor e que não quer se deixar ver. Transparecendo de dor, perdido de alegria, trêmulo de pavor e prazer, curvei-me na sua direção e peguei a ponta do lençol. Levantei-o lentamente, prendendo a respiração com medo de acordá-la. Minhas artérias pulsavam com tanta força que a sentia assobiar nas minhas têmporas, e de minha testa escorria suor como se tivesse carregado uma laje de mármore. Era realmente Claremont, tal e qual eu havia visto na igreja por ocasião de minha ordenação. Ela estava igualmente bela, e nela a morte parecia somente mais um coquetismo. A palidez da face, o rosa menos vivo dos lábios, os longos cílios fechados destacando a franja castanha sobre aquela alvura, davam-lhe uma expressão de castidade melancólica e sofrimento reflexivo de um poder de sedução indizível. Os longos cabelos soltos, em que ainda havia algumas pequenas flores azuis, formavam um travesseiro para a cabeça e protegiam os cachos da nudez de seus ombros. Suas belas mãos, mais puras e mais diáfanas que hóstias, estavam cruzadas em uma atitude de piedoso repouso e de prece tácita, corrigindo que poderiam ter sido o sedutor mesmo na morte, a delicada harmonia e o brilho de marfim de seus braços nus, dos quais não tinham sido retirados braceletes de pérolas. Fiquei muito tempo absorvida em uma muda contemplação, e quanto mais eu olhava, menos podia acreditar que a vida abandonara para sempre aquele belo corpo. Não sei se era uma ilusão, um reflexo da luz, mas parecia que o sangue recomeçava a circular sobre aquela palidez fosca. No entanto, ela continuava na mais perfeita imobilidade. Toquei de leve seu braço. Estava frio, mas não mais frio do que sua mão no dia em que roçara a minha sob o portal da igreja. Retomei minha posição, inclinando meu rosto sobre o dela e deixando chover sobre sua face o rio morno das minhas lágrimas. Ah, que sentimento amargo de desespero e impotência. Que agonia aquele velório. Queria ter podido resumir minha vida num breve fôlego para oferecer-lhe e soprar sobre seu cadáver gelado a chama que me devorava. A noite avançava. Sentindo aproximar-se o momento da separação eterna, não pude recusar-me essa triste e suprema ternura de depositar um beijo sobre os lábios mortos daquela que havia tido todo o meu amor. Oh, milagre! Um leve sopro misturou-se ao meu, e a boca de Claremont respondeu à pressão da minha. Os olhos abriram-se e retomaram um pouco do brilho. Ela me deu um suspiro e, descruzando os braços, passou-os em volta de meu pescoço com um ar de prazer indescritível. Ah, é você, Romualdo, disse uma voz lânguida e doce como as últimas vibrações de uma harpa. O que aconteceu? Eu esperei por você tanto tempo que estou morta, mas agora estamos noivos. Poderei vê-lo e ir à sua casa. Adeus, Romualdo. Adeus. Amo você. É tudo o que queria lhe dizer. E lhe devolvo a vida que você chamou para mim por um minuto com seu beijo. Até breve. Sua cabeça tombou para trás, mas ela continuava a enlaçar-me com seus braços como se quisesse reter-me. Um turbilhão de vento furioso abriu a porta e invadiu o quarto. A última pétala de rosa branca soltou-se e voou pela janela, levando com ela a alma de Claremont. A lâmpada apagou-se e eu caí desmaiado sobre o seio da bela morta. Quando voltei a mim, estava deitado na minha cama no meu pequeno quarto do presbitério, e o velho cachorro do antigo pároco lambia minha mão estirada para fora da coberta. Bárbara agitava-se no quarto com um tremor senil, abrindo e fechando gavetas, misturando pós dentro de copos. Ao ver-me abrir os olhos, soltou um grito de alegria. O cachorro latiu e balançou a cauda. No entanto, eu estava tão fraco que não podia pronunciar uma só palavra nem fazer nenhum movimento. Soube que tinha ficado 3 dias assim, sem dar nenhum sinal de vida, a não ser por uma respiração quase imperceptível. Aqueles 3 dias não contam na minha vida, e não sei onde meu espírito tinha ido durante todo aquele tempo.
Não guardei nenhuma lembrança. Bárbara me contou que o mesmo homem de tesa cobreada que viera procurar-me durante a noite havia me trazido pela manhã em uma liteira fechada e logo retornara. Assim que pude colocar em ordem minhas ideias, repassei comigo mesmo todas as circunstâncias daquela noite fatal. Primeiro, pensei ter sido brinquedo de uma ilusão mágica, mas circunstâncias reais e palpáveis logo destruíram essa suposição. Não podia acreditar que havia sonhado, uma vez que Bárbara tinha visto como eu, o homem com 2 cavalos negros e descrevia o acontecido com exatidão. No entanto, ninguém nas redondezas conhecia um castelo ao qual correspondesse a descrição daquele onde eu havia reencontrado Claremont. Certa manhã, vi chegar o abade Serapion. Bárbara havia mandado dizer-lhe que eu estava doente e ele acorrera rapidamente. Embora aquele zelo demonstrasse afeição e interesse por minha pessoa, sua visita não me proporcionou o prazer que deveria. O abade Serapion tinha no olhar alguma coisa de penetrante e de inquisitivo que me incomodava. Sentia-me embaraçada e culpado diante dele. Foi o primeiro a descobrir minha perturbação interior e eu o recriminava por sua clarividência. Querendo ter notícias sobre minha saúde em um tom hipocritamente meloso, ele fixava em mim seus olhos amarelos de leão e mergulhava como uma sonda seus olhares em minha alma. Depois me perguntou sobre a maneira como estava conduzindo minha paróquia, se estava gostando, o que fazia no tempo livre, se tinha conhecido alguém entre os habitantes do lugar, quais eram minhas leituras favoritas e mil outros detalhes semelhantes. Respondia tudo o mais brevemente possível, e ele, sem aguardar que eu terminasse de responder, passava para outra coisa. Essa conversa, evidentemente, não tinha nenhuma relação com o propósito da sua visita, então sem nenhuma preparação e como se fosse uma notícia da qual se lembrasse naquele instante e que temesse esquecer, disse-me com a voz clara e vibrante que ressoou em meu ouvido como uma trombeta do juízo final. A grande cortesã Claremont faleceu recentemente após uma orgia que durou 8 dias e 8 noites. Foi algo de infernalmente esplêndido. Renovaram-se ali as abomináveis festanças de Baltazar e de Cleópatra. Em que século estamos vivendo, meu bom Deus? Os convivas eram servidos por escravos negros, falando uma língua desconhecida e que me parecem verdadeiros demônios. A libredo mais simples entre eles poderia servir de vestimenta de gala ao imperador. Sempre correram histórias bem estranhas sobre essa Claremont, e todos os seus amantes tiveram um final miserável e violento. Disseram que era uma vampiro fêmea, mas acho que era Beelzebub em pessoa. Calou-se e observou-me mais atentamente do que nunca para ver o efeito que suas palavras haviam produzido em mim. Não pude evitar o movimento ao ouvir o nome de Claremont, e aquela notícia de sua morte, além da dor que me causava por sua estranha coincidência com a cena noturna da qual tinha sido testemunha, dirigiu-me numa perturbação e terror que apareceram em meu rosto, embora tentasse controlar-me. Serapion lançou meu olhar inquieto e severo. Depois disse-me: meu filho, devo avisá-lo. Você está com o pé no abismo. Tome cuidado para não cair. Satanás tem a garra longa, e os jazigos nem sempre são confiáveis. O túmulo de Claremont deve ser fechado com selo triplo, pois pelo que dizem, não é a primeira vez que ela morre. Que Deus o proteja, Romualdo. Após pronunciar essas palavras, Serapion se encaminhou para a porta a passos lentos e partiu quase imediatamente para esse. Estava completamente restabelecido e retomara minhas funções habituais. A lembrança de Claremont e as palavras do velho abade não saíam do meu pensamento. No entanto, nenhum acontecimento extraordinário viera confirmar as fúnebres previsões de Serapion, e eu começava a acreditar que meus medos e meus pavores eram exagerados. No entanto, certa noite tive um sonho. Mal tinha adormecido quando ouvi abrirem-se as cortinas da minha cama e correrem os anéis nos varões fazendo um barulho estridente. Levantei-me bruscamente apoiando-me sobre o cotovelo e vi uma sombra de mulher de pé diante de mim. Imediatamente reconheci Claremont. Trazia na mão uma pequena lâmpada no formato daquelas que se colocam nos túmulos, cuja claridade dava a seus dedos afilados uma transparência cor-de-rosa que se prolongava num degradê insensível até a brancura opaca e leitosa de seu braço nu. Tinha como única vestimenta um sudário de linho que cobria seu leito de morte e cujos plesados ela segurava sobre o peito, como se estivesse com vergonha de estar pouco vestida. Mas sua pequena mão não era suficiente. Estava tão branca que a cor do lençol confundia-se com a da sua pele, sob a tênue luminosidade da lâmpada. Resguardada por esse fino tecido que traía todos os contornos de seu corpo, ela parecia mais uma estátua de mármore de banhista antiga do que uma mulher com vida. Morta ou viva, estátua ou mulher, sombra ou corpo, sua beleza continuava a mesma. Apenas o brilho verde dos olhos estava um pouco apagado, e sua boca, tão corada antes, tinha não mais que um tom rosa claro e suave, quase igual ao da sua face. As pequenas flores azuis que eu tinha notado em seus cabelos estavam completamente secas e tinha perdido quase todas as folhas, o que não a impedia de ser bela. Estava tão bela que, apesar da singularidade da aventura e da maneira inexplicável como ela entrara no meu quarto, não senti um instante de medo. Ela colocou a lâmpada sobre a mesa e sentou-se ao pé da minha cama. Depois, inclinando-se sobre mim, disse ao mesmo tempo com aquela voz ao mesmo tempo vibrante e aveludada que eu conhecia, que era somente dela: eu te fiz esperar muito tempo, meu querido Romualdo, e deves ter pensado que tinha te esquecido, mas venho de muito longe e de um lugar de onde ninguém mais ainda retornou. Não existe nem lua nem sol no país de onde vim, é só espaço e escuridão, nem caminho nem estrada, não existe terra para o pé, nem ar para as asas, e no entanto aqui estou, porque o amor é mais forte do que a morte, e ele acaba
vencendo. Ah, quantos rostos melancólicos e coisas horríveis vi na minha viagem. Quanto sofrimento minha alma, que penetrou neste mundo pelo poder da vontade, passou para reencontrar seu corpo e nele instalar-se. Quanto esforço tive que fazer para levantar a pedra com a qual havia me coberto. Vê, as palmas das minhas pobres mãos estão feridas. Beijas para curá-las, querido amor. Colocou a palma fria das mãos uma de cada vez sobre a minha boca, e eu as beijei várias vezes, e ela olhava-me fazê-lo com um sorriso de indescritível satisfação. Confesso para minha vergonha que tinha esquecido totalmente os avisos do Abade Serapion e minha condição de sacerdote. Tinha sucumbido sem resistência no primeiro ataque, não havia nem mesmo procurado rejeitar a tentação. O frescor da pele de Claremont penetrava a minha, e eu sentia correr pelo corpo arrepios voluptuosos. Pobre criança, apesar de tudo o que vi, não acreditava que ela fosse um demônio, ao menos não parecia, e nunca Satanás escondera tão bem suas garras e seus chifres. Ela se curvara sobre os calcanhares e se mantinha agachada à beira da cama numa posição cheia de graça indolente. De vez em quando passava a mão em meus cabelos e os enrolava em cachos como para experimentar novos penteados para o meu rosto, e me deixava levar com a mais culpada satisfação, e ela acompanhava tudo isso com a mais encantadora tagarelice. Uma coisa importante, eu não experimentava nenhuma surpresa diante de uma aventura tão extraordinária, e com a facilidade que se tem numa visão de admitir como muito simples os acontecimentos mais estranhos, achava tudo perfeitamente natural. Eu te amava muito tempo antes de te ver, meu querido Romualdo, e te procurava em todo lugar. Tu és meu sonho, e te percebi na igreja no momento fatal. Disse imediatamente, é ele. Lancei um olhar, e nele coloquei todo o amor que sentira, que tinha, e que devia ter por ti. Um olhar capaz de torturar um cardeal, de fazer um rei ajoelhar-se aos meus pés diante de toda sua corte. Tu ficastes impassível, e preferistes teu Deus. Ah, como tenho ciúmes de Deus, tu que amastes e ama muito mais do que a mim. Como sou infeliz, infeliz. Nunca terei teu coração só pra mim. Eu, que tu ressuscitaste com um beijo, Claremont da morta, que por ti forçou as portas do túmulo e que vem dedicar-te uma vida que só ela retomou para fazer-te feliz. Todas essas palavras eram interrompidas por carícias delirantes que atordoavam meus sentidos e minha razão ao ponto de me fazer para consolá-la, de não ter medo de proferir a terrível blasfêmia, de lhe dizer que a amava tanto quanto amava a Deus. Seus olhos reviraram-se e brilharam como crisóprasos. É verdade mesmo? Tanto quanto Deus? Ela disse, enlaçando-me com seus belos braços. Já que assim, tu virás comigo, tu me seguirás aonde eu quiser, deixará teus horrorosos hábitos pretos, será o mais orgulhoso e o mais invejável dos cavaleiros, tu serás meu amante, ser o amante confesso de Claremont, que recusou um papa. É lindo tudo isso. Ah, boa vida feliz, a bela existência dourada que nós levaremos, quando partimos, meu fidalgo amante. Amanhã, amanhã, gritei no meu delírio. Amanhã que seja, respondeu ela. Terei tempo para trocar de roupa, pois esta é um pouco modesta e não é própria para uma viagem. Tenho também que avisar meus parentes, que me acreditam realmente morta, que se afligem profundamente. O dinheiro, as roupas, os carros, tudo estará pronto. Virei pegar-te esta mesma hora. Adeus, querido coração. E ela tocou levemente minha testa com seus lábios. A lâmpada apagou-se. Fecharam-se as cortinas, e não vi mais nada. Um sono de chumbo, um sono sem sonho pesou sobre mim, e manteve-me paralisada até o dia seguinte pela manhã. Acordei mais tarde do que o costume, e a lembrança daquela estranha visão agitou-me durante todo o dia. Acabei por me persuadir de que se tratava de pura ilusão da minha excitada imaginação. No entanto, as sensações tinham sido tão vivas que era muito difícil acreditar que não haviam sido reais, e foi com certa apreensão que fui deitar-me, depois de ter rogado a Deus que afastasse de mim os maus pensamentos e protegesse a castidade do meu sono. Logo adormeci profundamente, e meu sonho continuou. As cortinas abriram-se. Vi Claremont, não como na primeira vez, pálida em sua mortalha, as violetas mortas em sua face, mas alegre, lépida e sorridente, com magnífica vestimenta de viagem de veludo verde, enfeitada com fitas douradas e arregaçada do lado, deixando à mostra uma saia de cetim. Seus cabelos louros escapavam em grossos cachos embaixo de um largo chapéu de feltro preto coberto de plumas brancas caprichosamente torneadas. Segurava na mão um pequeno chicote comprido e fino, terminado por um apito de ouro. Tocou-me levemente e disse: "E então, belo adormecido, é assim que faz seus preparativos? Esperava encontrar-te de pé. Levanta-te rápido, não temos tempo a perder." Saltei para fora da cama. "Vamos, veste-te e partamos", disse ela apontando para o pequeno embrulho que tinha trazido. "Os cavalos estão impacientes e roendo os freios na estrada. Já devíamos estar a 10 léguas daqui." Coloquei rapidamente as roupas e ela mesma me entregava as peças, morrendo de rir da minha falta de jeito, e me indicava seu uso quando me enganava. Deu um jeito no meu cabelo e, quando tudo estava pronto, estendeu um espelho de bolso de cristal de Veneza, bordado em filigranas de prata, e disse-me: "O que achas? Queres contratar-me como tua camareira?" Eu não era mais o mesmo e não me reconheci. Parecia uma estátua inacabada que se assemelhava a um bloco de pedra. Meu antigo rosto parecia ser apenas o esboço grosseiro daquele que o espelho refletia. Estava lindo, e meu eu ficou sensivelmente lisonjeado com essa metamorfose. Aquelas roupas elegantes, aquele luxuoso casaco bordado, faziam de mim um personagem diferente, e eu admirava o poder de alguns panos de tecido cortados de certa maneira. O espírito do meu vestimento penetrou minha pele, e passado 10 minutos, tornara-me razoavelmente pretensioso. Dei algumas voltas pelo quarto para ganhar desenvoltura. Claremont olhava-me com ar de complacência maternal, e parecia muito contente com sua obra. "Chega de infantilidades, partamos, meu querido Romualdo. Vamos para longe, e se não nos apressarmos, não chegaremos a tempo." Pegou
pegou-me pela mão, levou-me. Todas as portas abriram-se diante dela assim que as tocava, e passamos na frente do cachorro sem despertá-lo. Na porta encontramos Margheritone. Era o cavaleiro que já havia me conduzido. Ele segurava as rédeas de 3 cavalos, tão negros como os primeiros, um para mim, um para ele, um para Claremont. Aqueles cavalos deviam ser ginetes da Espanha, nascidos de éguas fecundadas pelos Zéfiros, pois corriam tão rápido quanto o vento, e a lua, que havia nascido quando partimos para nos iluminar, roçava no céu como a roda solta de uma carruagem. Nós a víamos à nossa direita saltar de árvore em árvore e perder o fôlego para nos acompanhar. Logo chegamos a uma planície onde, junto a um pequeno bosque de árvores, esperávamos um carro atrelado com 4 animais vigorosos. Entramos, e os cocheiros os fizeram galopar loucamente. Tinha um braço passado atrás da cintura de Claremont, e uma das suas mãos ia dobrada dentro da minha. Ela apoiava a cabeça sobre meu ombro, e eu sentia seu pescoço seminu tocar levemente meu braço. Nunca experimentara felicidade tão grande. Esquecera tudo naquele momento, e a lembrança de ter sido padre não era mais forte do que a que eu tinha feito no ventre da minha mãe. Tamanha era a fascinação que o espírito maligno exercia sobre mim. A partir daquela noite, minha natureza de algum modo duplicou-se, e passaram a existir em mim 2 homens que não se conheciam. Às vezes, acreditava ser um padre que toda noite sonhava que era nobre. Às vezes, um nobre que sonhava que era padre. Não podia mais distinguir o sonho da vigília. Não sabia onde começava a realidade e onde terminava a ilusão. O jovem fidalgo pretensioso e libertino zombava do padre. O padre detestava as libertinagens do jovem fidalgo. 2 espirais entrelaçadas uma na outra e confundidas sem nunca se tocar, não conseguem representar essa vida bifácia que foi a minha. Apesar da estranheza dessa situação, não acredito ter chegado um só instante à loucura. Sempre conservei muito nítidas percepções das minhas 2 existências. Só havia um absurdo que eu não conseguia explicar. O fato de o sentimento do mesmo eu existir em 2 homens tão diferentes era uma anomalia que eu não decifrava. Quer acreditasse ser o pároco da cidade de C, quer acreditasse ser o Sr. Romualdo, amante publicamente reconhecido e privilegiado de Claremont. Todavia, estava, ou ao menos acreditava estar, em Veneza. Não podia ainda esclarecer o que havia de ilusão e de realidade naquela estranha aventura. Morávamos em um grande palácio de mármore sobre o canaleio, repleto de afrescos e estátuas, com 2 Ticianos do melhor tempo no quarto de dormir de Claremont. Um palácio digno de um rei. Cada um tinha sua gôndola e suas barcarolas, sua câmara de música e seu poeta. Claremont mergulhava na vida da alta sociedade e tinha um pouco de Cleópatra em sua natureza. Quanto a mim, eu tinha um séquito de filho de príncipes e comportava-me com ostentação, como se tivesse sido da família de um dos 12 apóstolos ou dos 4 evangelistas da Sereníssima República. Não desviaria do meu caminho para deixar passar o Dodge, e não acredito que desde Satanás, que caiu do céu, alguém tenha sido mais orgulhoso e mais insolente do que eu. Ia ao ridoto e jogava um jogo digno do inferno. Via a melhor sociedade do mundo, filhos de famílias arruinadas, mulheres de teatro, escroques, parasitas, espadachins. No entanto, apesar da disparidade dessa vida, eu continuava fiel a Claremont. Eu a amava perdidamente. Ela teria despertado a própria saciedade fixada em constância. Ter Claremont era ter 20 amantes, era ter todas as mulheres. Tal maneira como ela era impulsiva, instável e diferente dela mesma. Um verdadeiro camaleão. Eu cometia com uma única mulher, com ela, a infidelidade que se teria cometido com outras, quando ela incorporava inteiramente o modo de ser, de andar e do gênero da beleza da mulher que se parecia gostar. Ela devolvia ao meu amor 100 vezes mais forte, e era em vão que os jovens patrícios, e até mesmo os velhos do Conselho do 10, faziam-lhe as propostas mais magníficas. Um Foscari chegou até mesmo a lhe propor casamento. Ela recusou tudo. Tinha bastante dinheiro, não queria nada além do amor. Um amor jovem, puro, despertado por ela, e que devia ser seu primeiro e o último. Eu teria sido completamente feliz se não fosse um pesadelo que retornava todas as noites, em que eu acreditava ser um pároco de uma aldeia, que se macerava e fazia penitências para espiar os excessos do dia. Confiante devido ao hábito de estar com ela, quase não pensava mais na maneira estranha como a tinha conhecido. Todavia, as palavras do abade Serapion retornavam-me de vez em quando à memória e traziam-me muita inquietude. Havia algum tempo, a saúde de Claremont não estava tão boa. Sua tez perdia a coloração dia após dia. Os médicos que chamamos não conseguiam explicar sua doença e não sabiam o que fazer. Prescreveram alguns remédios paliativos e não retornaram mais. Todavia, ela empalidecia a olhos vistos e ficava cada vez mais fria. Estava quase tão branca e tão morta quanto na famosa noite do Castelo Desconhecido. Afligia-me vê-la assim, enfraquecendo lentamente. Abalada com a minha dor, sorria-me triste e docemente com o sorriso fatal das pessoas que sabem que vão morrer. Uma manhã, sentado junto à sua cama, tomava meu de jejum numa pequena mesa, para não deixá-la um só minuto. Quando ao descascar uma fruta, fiz por acaso um corte bastante profundo no dedo. Logo o sangue escorreu em filetes de púrpura, e algumas gotas espirraram em Claremont. Seus olhos iluminaram-se, sua fisionomia adquiriu uma expressão de alegria feroz e selvagem que nunca tinha visto. Saltou para fora da cama com uma agilidade animal, uma agilidade de macaco ou de gato, e precipitou-se sobre meu ferimento, que se pôs a chupar com indizível ar de volúpia. Sorviu o sangue em pequenos goles, lenta e delicadamente, como um gourmet saboreia um vinho de Xeres ou de Siracusa. Piscava os olhos, e suas pupilas ficavam ovais em vez de redondas. De vez em quando, irrompia para me beijar a mão, depois que começava a pressionar com os lábios o ferimento, para sugar de novo algumas gotas vermelhas. Quando viu que o sangue não vinha mais, levantou os olhos úmidos e brilhantes. Estava mais cor-de-rosa do que uma aurora do mês de maio, o rosto pleno, a mão morna e ligeiramente molhada. Enfim, mais bela do que nunca e em perfeito estado de saúde.
Não vou morrer, não vou morrer, disse ela louca de alegria, pendurando-se em meu pescoço. Poderei amar-te por mais tempo ainda. Minha vida está dentro da tua, e tudo o que sou vem de ti. Algumas gotas de teu rico e nobre sangue, mais preciosos e mais eficazes do que todos os elixires do mundo, devolveram minha vida. A cena preocupou-me por muito tempo e inspirou-me estranhas dúvidas em relação a Claremont. Naquela mesma noite, assim que o sono levou-me ao presbitério, vi o abade Serapion, mais sério e preocupado do que nunca. Olhou-me atentamente e disse: não satisfeito em perder sua alma, quer perder também seu corpo? Jovem desnaturado, em que armadilha você foi cair? O tom com que disse essas poucas palavras tocou-me fortemente, mas apesar da sua força, essa impressão logo se dissipou e outras mil inquietações apagaram-na do meu espírito. Uma noite, no entanto, pelo meu espelho, cuja pérfida posição ela não havia calculado, vi Claremont despejar um pó na minha taça de vinho temperado com especiarias que ela tinha o hábito de preparar depois da refeição. Peguei a taça, fingi levá-la aos lábios e a coloquei sobre algum móvel. Aproveitando o instante em que ela estava de costas, joguei o conteúdo embaixo da mesa. Depois fui para o quarto e me deitei, determinada a não dormir e a ver o que aconteceria. Não esperei muito tempo. Claremont entrou de camisola e, desfazendo-se dos seus véus, deitou-se na cama junto a mim. Quando teve certeza de que eu estava dormindo, descobriu meu braço e tirou um alfinete de ouro da cabeça. Depois começou a murmurar em voz baixa. Uma gota, uma pequena gota apenas, um rubi na ponta da minha agulha. Porque tu me amas, ainda não devo morrer. Ah, pobre amor, teu belo sangue de uma cor púrpura tão brilhante. Vou bebê-lo. Dorme, meu único bem, dorme. Meu Deus, minha criança, não te farei mal. Pegarei da tua vida o que será necessário para não deixar apagar a minha. Se não te amasse tanto, poderia decidir ter outros amantes, cujas veias eu secaria. Mas desde que te conheço, tenho horror a todo mundo. Ah, que belo braço, como é musculoso, como é branco. Nunca ousaria picar esta linda veia azul. E dizendo isso, ela chorava, e eu sentia suas lágrimas escorrer pelo meu braço, que ela segurava entre as mãos. Finalmente decidiu-se, picou-o levemente com sua agulha, e pôs-se a sugar o sangue que dele escorria. Embora tivesse bebido apenas algumas gotas, o medo de me esgotar tomando conta dela, enrolou cuidadosamente o meu braço com uma pequena faixa, depois de ter friccionado a ferida com um unguento, que a cicatrizou rapidamente. Não podia mais ter dúvidas, o abade Serapion tinha razão. Todavia, apesar dessa certeza, não podia impedir-me de amar Claremont. Eu lhe teria dado de boa vontade todo o sangue que ela precisasse para sustentar sua existência fictícia. Além disso, não tinha muito medo. A mulher comportava-se como um vampiro, mas o que eu havia visto e ouvido tranquilizava-me completamente. Eu tinha então veias abundantes, que tão cedo não seriam esgotadas, e não barganhava minha vida gota a gota. Eu mesmo teria aberto o braço e lhe dito: bebe, e que o meu amor se infiltre em teu corpo com meu sangue. Evitava fazer a mínima alusão ao narcótico que ela colocara na minha taça, e a cena da agulha, e vivíamos no mais perfeito entendimento. Meus escrúpulos de sacerdote, no entanto, atormentavam-me mais do que nunca, e não sabia que nova tortura inventar para submeter e mortificar minha carne. Ainda que todas essas visões fossem involuntárias, e que eu não participasse delas em nada, não ousava tocar o Cristo com mãos tão impuras, e um espírito contaminado por tais libertinagens reais ou imaginárias. Para evitar cair naquelas alusões cansativas, tentava não dormir, mantinha as pálpebras abertas com os dedos e ficava de pé encostado nas paredes, lutando contra o sono com todas as minhas forças, mas a areia da sonolência logo rolava nos meus olhos, e vendo que qualquer luta era inútil, deixava os braços cair de desânimo e preguiça, e a corrente reconduzia-me para as margens pérfidas. Serapion fazia-me as mais veementes exortações e reprovava duramente minha frouxidão e meu pouco fervor. Um dia em que eu estivera mais agitado do que habitualmente, disse-me: para livrar-se dessa obsessão só existe um meio, e se bem que extremo, é preciso empregá-lo. Para grandes males, grandes remédios. Sei onde Claremont foi enterrada. É preciso desenterrá-la, que você veja em que estado lamentável se encontra o objeto do seu amor. Não se sentirá mais tentada a perder sua alma por um cadáver imundo devorado por vermes e prestes a virar pó. Isso seguramente fará com que caia em si. Estava tão cansado daquela vida dupla que aceitei, querendo saber de uma vez por todas quem, o sacerdote ou o fidalgo, estava sendo enganado por uma ilusão. Estava decidida a matar em proveito de um ou do outro, um dos dois homens que estavam dentro de mim, ou mesmo a matar os dois, porque uma vida daquelas não podia durar. O abade Serapion muniu-se de uma enxada, uma alavanca e uma lanterna, e à meia-noite dirigimos-nos ao cemitério de C, cuja localização e disposição ele conhecia perfeitamente. Depois de ter iluminado com sua fraca lanterna as inscrições de várias sepulturas, chegamos finalmente a uma pedra escondida entre as ervas daninhas e devorada por musgos e plantas parasitas, onde deciframos este começo de inscrição. Aqui jaz Claremont, que foi enquanto viva, a mais bela do mundo. É aqui mesmo, disse Serapion, que colocou a lanterna no chão e enfiou a alavanca no interstício de pedra, começando a levantá-la. A pedra cedeu, e ele pôs-se à obra com a enxada. Eu assisti ao trabalho do abade, mais negro e silencioso do que a própria noite. Curvado sobre sua obra fúnebre, arquejava banhado de suor, e sua respiração apressada parecia um ronco de agonizante. Era um espetáculo estranho, e quem nos visse de fora pensaria que éramos profanadores e ladrões de mortalhas, e não dois sacerdotes de Deus.
O zelo de Serapion tinha alguma coisa de rude e de selvagem que o fazia parecer mais com um demônio do que um apóstolo ou um anjo, e seu rosto de traços austeros e profundamente recortados pelo reflexo da lanterna nada tinha de tranquilizador. Senti escorrer pelos braços um suor glacial, e meus cabelos arrepiavam-se dolorosamente em minha cabeça. No fundo de mim mesmo, via a ação do severo Serapion como um sacrilégio abominável, e teria desejado que do fundo das nuvens escuras que rodavam pesadamente sobre nós, saísse um triângulo de fogo e o reduzisse a pó. As corujas empoleiradas sobre os cipestres, inquietas com a luz da lanterna, vinham bater pesadamente contra ela suas asas cobertas de poeira, lançando gemidos queixosos. As raposas regulgavam ao longe, e mil ruídos sinistros destacavam-se no silêncio. Finalmente, a enxada de Serapion bateu no caixão, cujas tábuas ressoaram com um ruído surdo, com aquele terrível ruído que o nada produz quando tocamos. Ele levantou a tampa do caixão, e vi Claremont pálida como mármore, as mãos entrelaçadas. Seu sudário branco tinha apenas uma prega da cabeça aos pés. Uma pequena gota vermelha brilhava como uma rosa no canto da boca sem cor. Serapion, diante dessa visão, entrou num estado de fúria. Ah, finalmente, demônio! Cortesã despudorada, bebedora de sangue de ouro! E aspergiu com água benta o corpo e o caixão, traçando a forma de uma cruz com seu aspersório. A pobre Claremont, assim que tocada pela água santa, teve seu belo corpo transformado em pó. Era uma mistura pavorosamente disforme de cinzas e ossos semicalcinados. Eis aqui sua amante, Sr. Romualdo, disse o inexorável sacerdote, mostrando aqueles horríveis restos mortais. Ainda terá tentado ir passear no Lido na Fusine com sua beldade? Abaixei a cabeça. Uma grande ruína acabava de se formar dentro de mim. Retornei ao meu presbitério, e o Sr. Romualdo, amante de Claremont, separou-se do pobre sacerdote, a quem ele havia feito durante muito tempo uma companhia tão estranha. Somente na noite seguinte vi Claremont. Ela me disse, como na primeira vez sob o portal da igreja: Infeliz, infeliz, o que fizestes? Por que escutastes aquele padre imbecil? Não estava feliz? E o que eu te fiz para violares minha pobre sepultura e desnudares as misérias do meu não ser? Toda a comunicação entre nossas almas e nossos corpos está interrompida daqui por diante. Adeus, tu sentirás minha falta. Claremont desapareceu no ar como uma fumaça, e eu não mais a vi. Infelizmente ela disse a verdade. Eu senti sua falta mais de uma vez e ainda sinto. A paz da minha alma custou muito caro. O amor de Deus não era o bastante para substituir o dela. Esta, irmão, é a história da minha juventude. Nunca olhe para uma mulher e caminhe sempre com os olhos voltados para o chão. Por mais puro e calmo que você seja, basta um minuto para fazê-lo perder a eternidade.